Título 3º. Da Organização Administrativa Municipal. Capítulo 1º. Da Administração Municipal. Artigo 89. A administração pública municipal é formada dos órgãos integrados na estrutura administrativa da Prefeitura e de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, compreendendo: Inciso 1º. Os órgãos da administração direta. Inciso 2º. As entidades da administração indireta dotadas de personalidade jurídica própria. Alínea A. Autarquias. Alínea B. Empresas públicas. Alínea C. Sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Alínea D. Fundações. Artigo 90. A administração pública direta e indireta do município obedecerá aos princípios de legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e, também ao seguinte: Inciso 1º. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Inciso 2º. A investidura em cargo, ou a admissão em emprego da administração pública depende de aprovação prévia em concurso público de provas, ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável, uma vez, por igual período. Inciso 4º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas, ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados, para assumir cargo ou emprego, na carreira. Inciso 5º. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Inciso 6º. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical. Inciso 7º. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Inciso 8º. A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 9º. A lei definirá os casos de contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos, e o subsídio de que trata o parágrafo 3º do artigo 90, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Inciso 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes do município, dos detentores de mandato eletivo, e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais, ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite municipal o subsídio do prefeito. Inciso 12. Os vencimentos dos cargos, empregos e funções do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 13. É vedada vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Inciso 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público municipal não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.
Inciso 15. Os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos municipais são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 16 deste artigo, no artigo 90 e, parágrafo 3º e artigo 150, segundo hífen 153, terceiro e 153, parágrafo 2º, primeiro, da Constituição Federal. Inciso 16. É vedada a acumulação de cargos públicos, salvo quando houver compatibilidade de horário, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. Alínea A. A de 2 cargos de professor. Alínea B. A de um cargo de professor com outro, técnico ou científico. Alínea C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Inciso 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei municipal. Inciso 19. Somente por lei municipal específica, poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Inciso 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação delas em empresa privada. Inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação federal, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Inciso 22. A administração tributária municipal, atividade essencial ao funcionamento do município, exercida por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades, e atuarão de forma integrada com a União, os Estados e o Distrito Federal, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. Inciso 23. Os poderes publicarão anualmente os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos efetivos, comissionados, funções de confiança e empregos públicos. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2º e 3º implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: inciso 1º. As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. Inciso 2º. O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, 10 e 33 da Constituição Federal. Inciso 3º. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Parágrafo 4º.
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei federal, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvados as respectivas ações de ressarcimento. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público, e as de direito privado prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta, que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre. Inciso 1º. O prazo de duração do contrato. Inciso 2º. Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes. Inciso 3º. A remuneração do pessoal. Parágrafo 9º. O disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos do poder público para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40, ou dos artigos 42 e 142, todos da Constituição Federal, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, os cargos eletivos, e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios, de que trata o inciso 11, do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Parágrafo 12. Para o exercício de cargo comissionado, de que trata o inciso 2º, do caput, deverá o nomeado residir no município de Jaraguá do Sul. Artigo 90. B. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1º. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Inciso 2º. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3º. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Inciso 4º. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Inciso 5º. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados, como se no exercício estivesse. Artigo 90. Inciso 100. É vedada a investidura em cargo de provimento ou em comissão, função de confiança ou gratificada, bem como a nomeação para cargos políticos, de cônjuges,
companheiros, parentes consanguíneos ou não, em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, do procurador-geral, dos secretários municipais, dos diretores municipais, ou titulares de cargos equiparados, dos presidentes, dos vice-presidentes de autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou cargos equiparados vinculados à administração direta, indireta, no âmbito do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Parágrafo 1º. Ficam ressalvadas da vedação as nomeações de servidores municipais detentores de cargo efetivo, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de origem, a qualificação profissional do servidor e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser exercido, vedada, em qualquer caso, a nomeação em órgão diferente daquele que tenha sido aprovado no concurso público correspondente. Parágrafo 2º. Ainda que se trate de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo de quadro de pessoal dos órgãos e entidades mencionadas neste artigo, é vedado o exercício de cargo comissionado, função de confiança ou gratificada, que seja diretamente subordinada a cônjuge, companheiro e parentes, consanguíneos, afins ou por adoção, até o terceiro grau, inclusive. Artigo 90. Os nomeados, antes da posse, declararão por escrito não terem relação familiar, ou de parentesco que importe prática de nepotismo. Parágrafo único. Os servidores deverão comunicar à administração, por escrito, qualquer alteração em sua vida que implique em fato impeditivo caracterizador de nepotismo, sob pena de responsabilidade.